a verdade traz libertação. Quem crê que a verdade traz libertação? Amém. Vamos nos colocar de pé. Evangelho de João, capítulo 8. Depois eu vou ler outras escrituras, mas eu ainda vou voltar aqui nela, para nós conversarmos um pouquinho aqui. João 8, verso 31 e 32. Aqui está Jesus professando que ele era maior do que Abraão, aos fariseus, aos seus discípulos. Ele estava conversando com alguns que criam nele. O verso 30 diz: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele, dos fariseus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, é a única forma, de receber alguma coisa, é permanecer na palavra. Verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, esta é a sua palavra, e te pedimos, Senhor, seja misericordioso, traga libertação ao teu povo, porque são tantas coisas que nos faz prisioneiros. E aqui está o Senhor com a receita certa. É somente a palavra do Senhor. Se não é a palavra, então isso não nos faz seguidores, mas nos faz falsas testemunhas, porque falamos uma coisa e vivemos outra. Mas, Pai, queremos ser verdadeiros seguidores. Portanto, somente a palavra do Senhor é que pode trazer esta libertação. Pois tu mesmo disseste: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ajuda-me a ajudar seus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. É uma escritura bastante conhecida, citada, e muito fácil de memorização, mas ela tem um segredo bastante extenso aqui, que Jesus está dizendo exatamente com os judeus que creram nele. E eu e você que está também nos assistindo, isso só está acontecendo porque você também um dia professou que crer. E o resultado de crermos é o motivo da nossa reunião, porque cremos nele. E ele disse então: veja, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Ninguém pode ser seguidor do Senhor se não permanecer na sua palavra. Para ser seguidor, seguidora, discípulo, discípula, há necessidade de haver renúncia. Mas nós, seres humanos, não queremos renunciar. Jesus disse: aquele que quer seguir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas nós somos seres humanos dotados de hábitos, de maneiras e de atitudes, e que amamos esses atos, essas coisas que fazemos errado. Quando o irmão Branham estava naquela reunião e chegou naquele lugar daquele senhor que era acostumado a quebrar ossos de pregadores, ele entrou na reunião e disse, é claro que não era ele, era um espírito de Satanás que aprisionava aquele homem. E ele tinha galardão, era famoso naquela cidade por quebrar ossos de pregadores. E ele então, ele entra na plataforma e de uma maneira assim, rústica e agressiva, e aponta para o irmão Branham e diz: eu vou quebrar todos os seus ossos, seu enganador. Mas ali ele encontrou um homem que era seguidor, que era discípulo, que havia conhecido a verdade, que professava a verdade. E Deus, é claro, se não é Deus, o sucesso do irmão Branham não teria tido o mesmo resultado que houve. Então, ele disse, a autoridade de Deus disse: você, quando chegou um espaço de tempo, ele desaforando, irmão Branham apenas pediu à igreja para ficar em oração, somente crer. Então disse àquele demônio
Até aí você para, você não vem mais. E ali ele parou e ficou lutando com aquelas forças. E o profeta tão somente disse: Satanás, eu te ordeno, caia sobre os meus pés. Então aquele homem cativo, né, cai sobre os pés. Se você ler o sobrenatural, você vai ver que ele caiu sobre o sapato do irmão Branham, com a mão no sapato do irmão Branham. Pela estatura dele, pelas forças demoníacas que ele tinha, ele teria destruído totalmente o irmão Branham, porque aquele homem estava totalmente possuído por Satanás. Mas agora ele encontra um homem totalmente revestido da palavra, da verdade. E o que ele faz então? Ele repreende aquele demônio daquele homem. E aqueles policiais, quando veio pegar aquele homem que caiu sobre a autoridade da palavra, perguntaram ao irmão Branham: ele está liberto? O irmão Branham disse: não, ele não está liberto porque ele adora esse espírito. As pessoas não são libertas, mesmo lendo a palavra e mesmo ouvindo a palavra, porque elas adoram transgredir a Bíblia. Satanás tem enganado as pessoas. Leem, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. É a Bíblia. Se não chega ao conhecimento da verdade, então não traz libertação. E naturalmente as pessoas transgridem a palavra de Deus por não examinar ela. Foi Jesus que disse: examinai as Escrituras e procurem ter nela vida eterna, porque a vida eterna é que te enche, que te preenche o seu coração. Mas a gente prefere errar, e errar, e errar, e errar, e o diabo então traz muitos prejuízos. É diferente daquele endemoniado de Gadara. Aquele homem tinha uma família boa, uma família bonita, filhos. Leia a mensagem, o maníaco de Gadara, e você vai ver que ele estava tão possuído, mas tão possuído, que ele dormia no cemitério. A Bíblia disse que ele comia os cadáveres, era a alimentação dele. E todas as vezes que ele saía do cemitério, que ele chegava até a casa dele, as crianças ficavam assustadas, porque a atmosfera que ele trazia para casa não era boa. E ele passou a ficar assim, e assim muitos anos. E às vezes nós, por não vigiarmos, por não examinar a palavra, por ter certas amizades e contrair certas coisas para dentro da nossa casa, ou para dentro da nossa vida, ou para o nosso ambiente de amizades, a gente acaba trazendo esses demônios, e eles começam a derrubar a nossa estrutura, na medida que eles começam a ganhar terreno dentro das nossas casas. Às vezes nós conseguimos problemas para as nossas costas, que é problema dos outros, e aquilo então traz maldição. E a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, que a maldição corre atrás das pessoas por 7 caminhos. E às vezes escolhas nossas, por não examinar a Bíblia. Então, cada decisão que formos tomar, elas precisam estar pautadas pela Bíblia, e nós precisamos estar pautados e pautadas pelo Espírito de verdade, porque somente esse Espírito de verdade é que traz libertação. Para isso Deus nos dá esse Espírito da verdade. A verdade traz libertação. Foi Jesus que disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se ainda temos hábitos, manias e vícios, e ainda temos cuidados com certas coisas do mundo, e ainda não estamos totalmente nas mãos de Deus, é porque ainda não alcançamos libertação. Mas quando nós alcançamos a libertação, a palavra de Deus prevalece, o nosso nível de fé se eleva, e toda a verdade, quando chega ao meu coração, ao seu coração, isto é pautado com um amém. Por quê? Porque Ele é a verdade, é o Senhor Jesus que é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão
por mim. Então ele disse aqui, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se nós não permanecermos na palavra do Senhor, não somos seguidores. Discípulos e seguidores, não os seguimos, enganamos a nós mesmos. Este é o padrão de ser filho, de ser filha, é ficar sobre as ordens do Pai. E todo filho, toda filha que não fica sobre a ordem do Pai, ele corre um risco muito grande de se prejudicar. Por isso Deus permitiu que todos nós podemos ser pais e mães através de um matrimônio, para experimentar o que é ser filho, para saber o que é ser pai, o que é ser mãe, na hora da luta, na hora do problema, na hora das dificuldades. E se nós não cuidamos destes filhos que Deus confiou a nós, como a Bíblia ensina que os filhos que vieram através do nosso matrimônio é herança de Deus, e se nós não cuidamos delas como herança de Deus, essa verdade um dia irá nos confrontar e irá nos perguntar: o que você fez com a minha herança que eu confiei na sua mão, que era para você cuidar, que era para você orientar, que era para você devolvê-las a mim. Eu confiei em você, te dei a verdade, mas você não quis a verdade para alcançar a libertação. Aí temos argumentos. Eu encontro no escritório pais que têm argumentos e que você pode dar o conselho que você quiser, não serve, até que a desgraça vem, até que o problema vem, até que o marido cai em adultério, até que a mulher cai em adultério, até que arrebenta a casa, arrebenta a família, arrebenta os filhos. E tem muitos assim que ainda não escuta. Por quê? Porque não aceita a libertação da verdade. A verdade é esta, não adianta eu e você correr para cima ou para baixo, devemos encarar este caminho da verdade. E a Bíblia é muito clara em dizer que a verdade traz libertação. Foi Jesus que disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Aquele gadareno, quando encontrou a verdade, foi liberto. Ele saiu do cemitério, ele mudou de casa, ele mudou de vestimenta, ele mudou de alimentação, ele mudou de amizade, e ele mudou a forma de tratar a esposa, a forma de tratar os filhos. O que os homens de hoje precisam, e que as mulheres de hoje precisam, é de conhecer a verdade, para cuidar melhor de seus filhos, da sua família, de seu esposo, da sua esposa e dos seus deveres como cristãos e como cristãs. Se cuidássemos do nosso dever como cristã e como cristão, não teríamos tantos fracassos espirituais como temos. Mas o diabo tem enganado as pessoas com a verdade dele. Um cristão e uma cristã não crê na verdade de Satanás, crê na verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Nele eu e você somos mais do que vencedores, sem Ele somos fracassados, mas Ele prometeu cuidar da minha vida, da sua vida e da sua família. Mas eu e você precisa cumprir assim, pois aos judeus que criam nele, ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E depois de serem meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A minha pergunta é: eu estou falando com homens, mulheres, jovens, estou falando com várias pessoas aqui na transmissão. Minha pergunta é: quer você ser liberto do vício, deixar de ser um servo de Satanás, um servo do pecado, e ser uma filha de Deus, um filho de Deus? Então conheça esta verdade. Ela está aqui nesta inadulterável palavra de Deus, trazendo libertação agora, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Deus seja louvado. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo escreve assim, 8, 1 e 2: portanto agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, escravo da carne, seguidores da carne, seguidores de seus próprios pensamentos. Irmão, irmãs, é sério, nós precisamos examinar a Bíblia para todas as decisões que vamos tomar. Tudo que formos fazer, a Bíblia tem a resposta, é só você orar. Só que nós não temos paciência de esperar a resposta da palavra. Por que não temos paciência? Porque ainda não fomos libertados da impaciência. Porque somos incrédulos? Porque ainda não fomos libertados pela fé. Por que temos dúvidas? Porque ainda não alcançamos fé. Mas se esta fé realmente preciosa atingiu meu coração nesta noite, atingiu o seu coração nesta noite, haverá uma grande libertação e você sairá daqui como um seguidor de Cristo, um discípulo dele, conhecendo a verdade, alcançando a libertação e dizendo: eu sei que meu Redentor vive. Amém? Amém? Vê? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmão, eu não precisava nem de pregar mais, eu só poderia te fazer uma pergunta: afinal, você anda segundo a carne ou segundo o Espírito? Mas o Espírito de Deus não é o espírito do mundo, não é o espírito do futebol, não é o espírito da novela, não é o espírito das redes sociais, é o Espírito Santo de Deus. Ele nos é dado para nos guiar em toda verdade, para trazer libertação. Amém? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, quer dizer, me deixou livre, me trouxe libertação da lei do pecado e da morte. Então agora temos direito à vida eterna. Amém? Aleluia, Deus seja louvado. Tiago capítulo 1, 25, na nossa versão aqui, essa versão corrigida fiel, ele usa uma expressão aqui muito, muito boa, muito, muito tremenda, e isto aqui chama-nos a prestar atenção ao que a palavra de Deus está nos dizendo. Veja aqui, deixa eu abrir, Tiago capítulo 1, versículo 25, olha a expressão de Tiago aqui: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e conhecereis a verdade vos li. A verdade traz liberdade, traz libertação. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera. Irmão, irmã, quando a libertação chega na minha vida e na sua vida, ela precisa permanecer. Quantas pessoas vieram no altar, recebeu a cura, quando chegou no meio da igreja estava oprimido, servo do diabo novamente. Por quê? Porque a fé curou, mas a incredulidade traz de volta. Quantas vezes Deus resolve problemas na sua vida e você está lá buscando de volta? Quantas vezes Deus te livra e você está lá procurando aquele problema novamente, buscando aquilo? E ele continua dizendo então aqui: e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço. Eu falei, não pode, olha isso aqui: não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Mas a gente vem aos cultos, né? Deus, através do irmão Enoque, nos disse, Deus vem aos cultos, ouve a palavra, ouve o ensinamento, sabe, Deus vem no seu coração, te dá a decisão certa daquilo que você tem que fazer, correto, certinho, mas sai no portão, esquece, deixa de ser um cristão, deixa de ser uma cristã, e as atitudes lá é totalmente fora. Por quê? Porque são cristãos esquecediços da verdade. Mas quando conhecemos a verdade aqui, que é Jesus Cristo, isso traz libertação, e o Espírito do Consolador vem a você, a mim, para nos lembrar os ensinamentos de sua palavra, para nos guiar em toda a verdade. Este é o propósito do Espírito Santo, nos selar para o dia da redenção. Aqui na mesma versão, na corrigida, revista corrigida, já diz assim: não sendo ouvinte esquecido. Mas na versão do rei Tiago disse assim: não sendo ouvinte negligente. Então as pessoas que esquecem de fazer, uma maioria, que esquecem de fazer as coisas corretas, são negligentes. E quando nós negligenciamos ouvir a verdade,
não somos libertos. Por quê? Porque quando muitas das vezes nos diz a verdade, a gente fica ferido, a gente fica chateado, a gente fecha a cara, emburra e quer tapa nas costas, isso. Não, a verdade dói, mas a verdade liberta, a verdade dá vida, a verdade te conduz no caminho da vida eterna. Eu prefiro te ferir aqui agora, enquanto estamos aqui nessa dimensão, e te ver lá do outro lado, no arrebatamento, do que depois, lá no julgamento do trono branco, você me dizer, não me pregou a verdade, não me ensinou a verdade. Então conheça a verdade, Jesus Cristo é a verdade. E se você olhar no verso 33 aí do Evangelho de João, voltando um pouquinho aqui, veja as palavras aqui do Mestre. Eu estou feliz, está você feliz? Ele é a minha alegria, Ele é a sua alegria? Então, irmãos, somos a família. Então nós como família precisamos de ajudar uns aos outros. Nós precisamos de posicionar como cristãos, como cristãs. Temos esse dever. Quem aqui é embaixador? Quem aqui é embaixatriz do reino de Deus aqui? Quem é? Qual é o seu trabalho como embaixador, como embaixatriz? É chamar os peregrinos, os estrangeiros de volta à pátria. Vamos voltar à pátria. Quem aqui quer voltar à pátria? Então vamos nos posicionar. Vamos providenciar nossa documentação, nosso esporte, o nosso passaporte. A nossa documentação é a palavra. Nosso passaporte é a vida vivida. Verso 33 de João capítulo 8. Ele então, depois de dizer, conhecereis a verdade vos libertará, ele diz, eles disseram para ele, responderam-lhe, somos descendência de Abraão. Não é o que nós fazemos? Quando alguém vem e diz a verdade para a gente não arruma desculpa. Ah, minha filha que está falando, eu não vou ouvir. É meu filho que não está falando, eu não vou ouvir. Que história é essa? Se a verdade veio, pode vir de uma criança. Pode vir de um mendigo. Se a verdade, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser colocada em prática. Não interessa, se é a verdade, irmão, se é a verdade, irmã, Deus enviou alguém, foi para me libertar. Deus enviou alguém, foi para te libertar. Porque Ele não te quer como escravo, como servo, como serva. Ele te quer como filha do rei. Ele te quer no milênio. Ele te quer na Nova Jerusalém. Ele te quer nas bodas do Cordeiro. Servo é os 144 mil. Ei, noiva! Ei, noiva! É a verdade que te liberta. Ela não te faz uma mulher esquecida. Ela não te faz um homem esquecido. Não! Você sabe seus deveres como filha do rei, como filho do rei. E eles então interpretaram e disseram assim para Jesus no verso 33, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, não somos escravos de ninguém. Somos filhos de Abraão, somos semente de Abraão. E a gente às vezes vai falar com o irmão e fala, eu creio na mensagem, eu creio no profeta. Crê nada, se crê se obedecia a palavra, se crê se vivia a palavra. Um bando de pastores incrédulos, casados 2, 3 vezes, um bando de diáconos aí, transgredindo, homens e mulheres, quebrando a palavra, transgredindo a palavra. Umas caíram porque não vigiou, outras estão procurando a oportunidade de cair. Outros homens da mesma forma, mas Cristo Jesus tem homens e mulheres de fibra. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca serviremos a ninguém. Como diz, sereis livres. Está chamando nós de escravo? Pregamos a palavra, temos um monte de mensagem, todas elas. Temos a Bíblia, uma coleção delas. Conhecemos, pode puxar qualquer assunto da mensagem que eu lhe respondo. Conheço todos os mistérios, todos os segredos. Paulo também disse que ele falava todas as línguas dos homens e até dos anjos, mas isso não adiantava não. Ele preferia dizer 5 palavras assim, inteligíveis, corretas. Viva 5% da palavra e tu verás. Viva Mateus capítulo 5, 6 e 7.
converte. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas para aí, ele está falando isso para os fariseus, está falando isso para os saduceus, está falando para a gente que é intocável, que estava esperando o Messias, cumpridor de toda a lei de Moisés. A vestimenta deles era tão intocável que você não achava nada. Eles tinham as vestimentas corretas para oferecer sacrifício para os pecados. Eram homens intocáveis. Jesus disse isso: se vocês fossem livres mesmo, de verdade. E ele disse no 35, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Quem aqui é filho do rei, filha do rei? Amém? Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmão, a verdade traz liberdade, traz libertação e traz liberdade. Precisamos ter liberdade para chegarmos ao trono da graça. Precisamos ter liberdade para que através de nossas orações possamos falar com Ele, porque Ele nos ouve. Mas se não conhecemos a verdade, nunca vamos ter a liberdade de chegar até o trono da graça, nunca vamos chegar e nos derramar em sua presença. Vamos ficar sempre pelas beiradas, lá no pátio, ali nas beiradas do pátio interior, mas nunca vamos entrar véu adentro, nunca vamos entrar lá numa nada panela dourada, por causa de uma inexperiência, por causa de uma desobediência, por causa de uma escravatura do pecado. Mas nesta noite, tu sairás daqui liberto, tu sairás daqui liberta, porque a verdade te libertará. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, capítulo 3, olha as palavras de Paulo. Essa Bíblia aqui, irmão, é para mim, para você examinar. Francamente, irmãos e irmãs, se nós entrarmos dela de corpo, alma e espírito, não existe pecados que Deus não perdoa, não existe vida que Deus não transforma. Ele transforma porque Ele é poderoso. Nós precisamos nos render. Precisamos nos render, precisamos abrir mão de nossos caprichos. O Brano diz que tem famílias que ela não tem o Espírito de Deus, ela tem o Espírito da família. É o Espírito do pai, é o Espírito do avô, do bisavô, e vai lá, troca esse Espírito pelo Espírito Santo e as coisas mudarão na sua vida. Faça uma mudança, saia desta maldição e entram na bênção em Cristo Jesus. Ah não, eu não sou. Você menos espera está fazendo igual sua mãe faz. Você menos espera está fazendo igual seu pai faz. Você menos espera faz igual teu avô faz, igual teu avô faz, sua bisavó. E assim, se você for olhar na descendência, na sua família, você vai ver esse bando de maldição que arrasta na sua vida, que desgraça a sua vida, a vida de suas filhas, dos seus filhos, do teu marido e a tua própria, da esposa. Liberta-te disso agora, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quem crê nele, diga amém. Glória a Deus. Você aí através da transmissão, você crê que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Diga amém. Segundo aos Coríntios 3,17. Aleluia, glória a Deus. Veja, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há. Então por que você está preso? Por que ainda serve do pecado? Por que ainda mente? Por que ainda bebe cerveja? Por que ainda bebe vinho? Por que ainda bebe cachaça? Por que ainda faz negócio errado? Por que não paga o que você deve? Por que você enrola os outros? Por que não tem uma vida de oração? Por que não tem uma vida de leitura da Bíblia? Por que não está observando as profecias? Você acha que essa pandemia aí é à toa? O que você precisa para te acordar, para te despertar? O
que você acha que vem depois de tudo isso? Aonde você vai passar a sua eternidade? A tua casa deveria ser um altar de Deus. Mas essa televisão imunda, essa internet imunda, esse guarda-roupa imundo, essas palavras imundas, esses pensamentos imundos, tem expulsado Deus da sua vida, Deus da sua casa. Mas nesta noite, Ele terá libertação total, porque onde o Espírito do Senhor está, existe liberdade. Não é libertinagem, não é safadeza, não é malandragem, é liberdade. Se eu não fechar a porta da sua casa, irmão, o diabo vai entrar lá e vai fazer a morada dele lá dentro, viu, irmã? Vai entrar lá dentro da sua casa e vai fazer a morada dele. Então tome um posicionamento pela palavra e Cristo vai te honrar. Ele vai te dar, Ele vai trazer a libertação. Uma libertação total. Segunda Timóteo capítulo 1. Glória a Deus. Eu prego assim porque amo vocês. Eu não sei quanto tempo que eu vou ter. Filho do pastor Josias, 22 anos. Vitor, vocês conheceram, eu veio aqui. 22 anos. Estava com dengue hemorrágica. Ela proliferou, sistema imunológico baixo. Aí esse vírus aí pega, né? Você não cuida do seu sistema imunológico espiritual. Você não usa as vitaminas e proteínas da Bíblia espiritual. O diabo vem, coloca um vírus em você, o vírus do pecado, e ele te mata, ele te arrebenta, ele acaba com você. Não dá chance para esse Satanás, não. Fecha as portas, fecha com a palavra, fecha as portas para o diabo. Confesse seus pecados, coloque sua vida no altar. Sistema imunológico dele baixo. O pastor Josias levou ele para o hospital. Menos de uma hora ele estava já no... Não sei se já estava no caixão, mas já foi considerado que deveria ser enterrado e nem a família pôde acompanhar. Vamos cuidar. Não estou dizendo aqui que ele foi um perdido, de forma alguma, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que o diabo faz essa mesma coisa na nossa vida espiritual, quando nós falhamos, quando nós negligenciamos dar ouvido à sua palavra. Eu creio que ele já está lá, né? Eu mandei para o pastor Josias, ele não morreu, ele mudou para o altar de cima, o andar de cima. Um cristão não morre, um cristão muda para o andar de cima. Mas eu e você precisamos estar atentos para quando subir, quando chegar esse momento. Eu não sei se vai ser essa pandemia, eu não sei se é um acidente, eu não sei se é um avião que vai cair, eu não sei se é uma dor de cabeça, eu não sei se é uma parada cardíaca, eu não sei. Mas uma hora dessa, a morte vai ter uma desculpa. A questão é, eu e você estamos libertos para sair desta dimensão e entrar na sexta. Quem entrar na sexta está pronto para subir no arrebatamento. Segunda Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, de covarde, de fracassado, de fracassada. Não, Ele nos deu o espírito de guerreiros, fortes. Eu sei que meu Redentor vive. Ah, você caiu, eu caí, mas eu creio que Ele vai me dar força e eu vou sair dessa. E guerrear, e ir à luta, e ir na batalha. Mas de fortaleza, de amor e de moderação. Você crê nisso? Você crê nisso, irmã? Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmã? Por favor, escreve isso na tábua do teu coração. Aleluia! Está você feliz nessa noite? Eu estou feliz, nem comecei o meu sermão.
Mas vocês sabem, eu termino rápido, né? Eu deixo para 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu quero que vocês captem que a verdade te liberta, que a verdade te traz liberdade. Deus quer nós aqui livres. Voa livre pelo ar. Cadê a irmã Sinésia? Uma libertação total, pregada em 12/7/59, tradução de Goiânia. 85. Certa noite, quando Deus ordenou que um cordeiro deveria ser morto, tipo de Cristo, ele vai lá para o Egito agora. Vai lá para o Egito. Transporte, volte lá no Egito. Veja o Egito com 10 deuses, crendo nos 10 deuses que protegiam ele de qualquer praga, de qualquer pandemia que viesse. A OMS da sua época tinha todos os cartazes e tinha todos os seus rituais, exatamente como deveria fazer, e colocar máscara, e cada praga que vinha, ele tinha os seus médicos, tinha as suas interpretações. Resolveu alguma coisa? 10 pragas, eram 10 deuses, a ciência da época, a tecnologia da época, mas Deus enviou lá algo que podia imunizar todos eles. Deus enviou um profeta por nome de Moisés, com uma mensagem poderosa. Ei, escute aqui, todos que ouviram a mensagem de Moisés não sofreu nenhum dano de nenhuma daquelas 10 pragas. Eles saíram vitoriosos para a terra que manda leite e mel. 10 pragas. Eles tinham 10 deuses. E Deus mandou 10 pragas exatamente desafiando cada um daqueles deuses. E a última praga era o quê? A morte dos primogênitos. Agora, irmão, irmã, a morte está lá fora. E qual que era a arma que eles tinham que usar? O sangue no umbral da porta. A morte está lá fora, a pandemia está lá fora. Mas o sinal hoje não pode estar na porta, tem que estar no teu coração, tem que estar no meu coração. É o sangue do Cordeiro agora aqui dentro. Não o sangue do Cordeiro aqui no meu braço. Aqui não, isso aqui é carne. Isso aqui para nada aproveita. Vai voltar ao pó, porque veio do pó. Mas aqui dentro, na caixa do peito, há um coração. Nesse coração tem uma alma. E nessa alma precisa estar o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o sangue era despejado no isopo, que era uma erva daninha comum e simples, e era colocado nos umbrais das portas e nos postes, e isto foi quando Israel se tornou completamente liberto. Quando que Israel foi liberto? Em meio a uma grande pandemia. Quando que a noiva sobe? Em meio a uma grande confusão. Quanto tempo você acha que resta para o arrebatamento? Ah não, amanhã eu vou jejuar, amanhã, porque tem muita gente que está jejuando e não está resolvendo não. Você deveria parar de jejuar, você está tentando a Deus, você está provocando Deus. Jejua, ora, mas nunca muda as atitudes, nunca muda o comportamento. Cada dia mais selvagem, cada dia mais ingrato, cada dia mais ingrata. Ei, a verdade traz libertação, a verdade traz o Espírito Santo, a libertação traz amor, fé, amém, glória a Deus, aleluia. Tudo que pertencia a eles foi entregue, suas famílias, seus amados, tudo foi entregue, quando eles entraram completamente sobre o sangue. Fecha seus olhos. Tudo que pertencia a eles foi entregue. Suas famílias, seus amados, tudo foi entregue. Quando eles entraram completamente sobre o sangue. E aí está quando a igreja deverá ser completamente liberta. Quando tudo vier sobre o sangue. O Calvário encerra o assunto do pecado para você, irmã.
O Calvário encerra o assunto do pecado para você, irmão. Pare de brincar com o pecado. Uma mulher não deveria confiar em nenhum homem, a não ser o seu marido. Nenhum marido deve confiar em nenhuma mulher, a não ser a sua esposa. Cuidado que o diabo tem estratégia de destruir sua vida. Esteja sob o sangue. Quando os seus pecados vieram sobre o sangue, quando o seu cigarro vier sobre o sangue, quando os seus jogos vierem sobre o sangue, quando os seus roubos vierem sobre o sangue, quando os seus argumentos vierem sobre o sangue, quando suas desculpas vierem sobre o sangue, quando as suas mentiras vierem sobre o sangue, quando tudo for trazido sobre o sangue, então haverá uma libertação total. Enquanto vocês estão com suas cabeças inclinadas, eu gostaria de saber se eu tenho um hino que sela isso aqui, que fecha isso aqui. Se você enganou alguém, seu marido, sua esposa, seus filhos, suas filhas, conserte isto. Não deixa descobrir não, porque quando descobre não tem acerto. Esse espírito vai te acompanhar enquanto você viver. Você não pode trazer aquilo, a oferta sua diante de Deus. Algo não lhe deixa você mudar essa atitude, esse comportamento seu. Mas quando você, irmã, irmão, amigo, quando você estiver completamente, totalmente sobre o sangue, aí haverá uma libertação total. Então você terá uma liberdade que nunca conheceu antes, quando tudo estiver sobre o sangue, trazido de modo submisso ao reino de Deus, então lá haverá uma verdadeira libertação. Teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tu do maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podes tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador,
entrar no serviço real. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Senhor, em teu sangue há poder. Agora, Senhor, eu oro por misericórdia. Eu sei que aqui desta plataforma sai libertação, sai oportunidade de conserto, mas também sai juízo. Que esta palavra de hoje seja como libertação, não como juízo. Eu oro, Pai, que se há algum irmão, se há alguma irmã que deve alguma coisa ao seu esposo ou à sua esposa, possa chamá-lo e com humildade confessar, repreender o devorador, para que esta maldição saia desta vida, desta casa, e não fique correndo atrás por 7 caminhos, trazendo a desgraça, trazendo prejuízo, mas que haja humildade suficiente, quebrantamento para conserto, para altares reconstruídos. Se há moças, rapazes, Pai, nesta situação de fornicação, meu Deus, quebra este mal, esta maldição, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, se ainda são escravos do pecado, se ainda são escravos das modas do mundo e do diabo, que teu sangue traz libertação, porque no teu sangue tem poder, mas que haja humildade de verdade, tanto aqui presente, quantos que estão ouvindo, tantos quantos ainda ouvirão e assistirão esta ministração da palavra, que venha uma libertação total, que arrebenta com o pecado, Pai, até as raízes, e que saia em nome de Jesus Cristo, e que estes demônios volte para o inferno, porque de lá vieram, e que seus filhos e filhas sejam libertadas, e sejam libertadas e livres para te adorar, livres para te louvar, ó, filhos e filhas livres para te servir em espírito e em verdade. Sela para este culto nesta noite, cura o enfermo e liberta os cativos pelo diabo, liberta os cativos pelo pecado, pela idolatria, pela hipocrisia, pela mentira, pela inveja, pelos frutos da carne, e que sejam salvos no poder da ministração de sua palavra. Pai, convença-os do pecado, porque só o Senhor convence o homem e a mulher do pecado, e que possam reconciliar contigo e alcançarem a vida eterna. Oh, eu oro tantos pelos aqui presentes, pelos que estão lá através desta transmissão. Oro por uma semana abençoada, pelo livramento, oh Pai, mas por um posicionamento como cristão e como cristã. E se partirmos aqui desta dimensão, possamos entrar na 6ª dimensão e encontrar os salvos ali, que está aguardando a perfeição daqueles que serão transformados no abrir e fechar do olho, e encontraremos com o Senhor nos ares. Sela este culto em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos, por amor do seu nome.